Seja muito bem-vinda à nossa Sexta da Gratidão. Mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser. Pelo que você é grata hoje. Hoje é a nossa Sexta da Gratidão, número 269. São 269 sextas-feiras aqui com todas vocês falando sobre gratidão. Hoje, né, por essa semana eu ter passado por muitas coisas, e foi uma semana também com muitas mentorias, né, muitas reuniões. Hoje eu estou em reunião desde cedo, mas enfim. Então hoje eu quero trazer um tema que eu tenho escutado muito, né, e trazer aqui algumas reflexões, também dar aqui para vocês, né, mini práticas para que vocês possam fazer e contribuir. E o tema de hoje vai ser bem voltado na questão da pressão, né? Por eu ter atendido muitas mulheres essa semana, tanto em processos de mentoria, mas também, né, com os meus protocolos terapêuticos. Então, eu fui vendo que muitas mulheres estão vivendo nessa questão da autocobrança, aquele modo, né, de sobrevivência, de urgência. E essa pressão, muitas vezes, né, é uma pressão que ela vem do externo, mas também, às vezes, é uma pressão interna, né? Por quê? Porque às vezes é algo que ninguém vê, mas essa pressão muitas vezes está te acompanhando o dia inteiro. Então, eu já vou deixar aqui para vocês o seguinte, né? Que pressão não é fraqueza, tá, gente? É sinal de que algo está ali acontecendo e que você precisa começar a determinar, né, tomar algumas novas decisões para que esse sentimento ele não venha ali, né, a te causar, vamos dizer assim, problemas na tua saúde mental, mas também muitas vezes na nossa saúde física, né? E lembrar que a pressão ela só vira problema quando ela está ali no modo quê? De sobrevivência, de urgência, de autocobrança, né? E tem um ponto aqui, até falando inclusive sobre líderes, né? Eu escuto às vezes, ai, Dani, eu estou sem tempo. Na verdade, muitas vezes a gente não está sem tempo, a gente está sem margem, né? Então, aí a gente começa a ver, ok, como é que está a minha pressão hoje? Ela é uma pressão alta? Ela é uma pressão média? Como é que tá? Pensa aí numa nota de 0 a 10. Como é que tá essa pressão que você está sentindo? Seja por você estar recebendo do externo, né? Seja na família, no trabalho, mas também essa pressão interna, que é a pressão que você se coloca ali, né? Nesse papel. E assim, né? Até por experiência, mas também por estar sempre em contato, né, com muitas pessoas. Aqui eu quero deixar para vocês três sinais que eu acredito que faz a gente entender que, ok, a gente está vivendo sob pressão o tempo inteiro, né? Então, o primeiro sinal aqui é quando a gente se sente muito irritada com pequenas coisas. Então, às vezes, são pequenas coisas que vai ali nos irritando. Isso significa que você está vivendo sobre essa pressão, né? Uma outra coisa também é cansaço, que muitas vezes até você tendo uma noite de sono maravilhosa, você parece que você dorme cansada e acorda cansada. Então isso também é algo para a gente começar a entender, né? Tá dentro ali dos sinais. E a outra coisa é você perceber né, a tua cabeça, a tua mente ali muito acelerada, né? Então parece que você não consegue desligar. Isso tudo aqui é a gente começar a entender que eu posso estar vivendo essa pressão, seja ela interna ou externa, tá? Então, uma das coisas, né, que eu sempre falo aqui para vocês, mas não canso de falar, porque eu sei que ajuda muito, é a gente ter os nossos momentos de paradas estratégicas, né? A gente dá uma parada, né? É importante a gente perceber, entender, fazer coisas que tá fora do nosso contexto diário, né? Então, muitas vezes até, né, fazer hoje que está se falando bastante aí, que é a gente colocar os pés no chão, gente. É uma coisa simples, né? Mas que você não tem ideia, você só vai ter ideia quando você começar a praticar, né? O famoso aí aterramento. Então, a gente colocar os nossos pezinhos ali na grama, na areia, né, no chão, pisar descalço, né? Dani, posso fazer isso dentro de casa? Claro que pode, mas se você conseguir fazer isso num jardim, né,
que você pise no chão mesmo, entende? Na terra. Gente, isso ajuda muito, porque a gente vai trocando também energia, né? Com Gaia, com a terra, enfim, tem toda uma parte aí energética que ajuda bastante. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, para, tipo assim, despressurizar, sabe? É tipo descarregar, sair um pouco ali, né, de toda essa pressão que você pode estar sentindo. Essa é uma coisa que, assim, ajuda muito. Eu tenho feito bastante. E eu vejo a diferença, né? Uma outra coisa, ai, Dani, mas eu moro em apartamento, aqui onde eu tô não tem nada, não sei o que. Eu falo, então, uma das coisas também, né, que tem me ajudado e que eu gosto de fazer, e que inclusive, assim, relaxa muito, principalmente no final do dia. Hoje, com certeza, terminando aqui a nossa cesta da gratidão, eu vou fazer isso aqui também, que é o quê? É a gente colocar ali, numa bacia mesmo, normal, colocar água morna, colocar um pouco de, né, um punhado ali de sal grosso e você deixar também ali os teus pés naquele relaxamento. Então, de repente, senta, aproveita para fazer uma meditação ou para ler um livro, né, ler algumas páginas de um livro, ou muitas vezes você já pode estar, inclusive, né, pronta para ir dormir. E você pode ali também colocar essa bacia com, né, com sal grosso, com água morna e ficar sentada também na tua cama com esses pés ainda um pouco, né? Nessa bacia com, né, com sal grosso e essa água morna. Vai relaxar. Você precisa fazer para depois você me contar, porque é super relaxante. Então, isso, assim, é outra coisa, né? Trazendo para vocês o que eu tenho feito e o quanto isso também tem ajudado, que eu falo que a gente dá uma, né, dá ali uma descarregada desse dia todo, dessa pressão toda que a gente vai recebendo, seja uma pressão, né, mental, mas às vezes uma pressão mesmo ali que a gente, às vezes recebe no trabalho, acontece também, tá tudo certo, mas a gente precisa ter os nossos momentos de relax, né? Uma coisa que a gente faz naturalmente, que é a gente soltar os ombros, né? Movimentar aqui. Então, isso também, né? Às vezes ajuda. Só em movimentar aqui, eu já senti a minha energia, um circular já diferente, né? E é a gente também fazer uma respiração consciente. Né? Eu sempre trago aqui para vocês: inspira contando até 4, segura contando até 2 e solta contando até 6. Vamos fazer aqui juntas para você também estar nesse momento de relax, independente da hora que você está vendo a nossa cesta da gratidão. Então, inspira, segura e solta. Vamos fazer mais uma vez. Inspira contando até 4, segura contando até 2 e solta contando até 6. Gente, dá uma relaxada boa, né? Então, assim, faz isso, vai te ajudar, né, a dar uma liberada. Essa é a palavra que eu estava querendo encontrar, para liberar aí, né, essa pressão, essa tensão que pode estar no teu corpo, mas pode estar também na mente, né? Às vezes a gente tá ali com alguma coisa que a gente tá preocupada, mas a gente precisa ter esses momentos de relaxamento, né? É, a gente percebe isso, inclusive, quando a gente está ali terminando o nosso dia, que a gente vai ali tomar aquele banho, né, relaxado. E aí também, dependendo da região que você está, você consegue ou tomar um banho morno, ou tomar uma ducha gelada, que muitas vezes também é fantástica, né? E mais o importante é o quanto eu estou fazendo ali, o que é que eu estou fazendo para, né, cuidar disso, cuidar dessa minha energia, desse meu corpo, desse meu relaxamento. E a outra coisa que é importante você perceber é começar a fazer essa autoanálise. O que é que eu estou sentindo? Né? Então, eu estou sentindo uma irritação, eu estou sentindo realmente uma exaustão, eu estou me sentindo ansiosa, né? Quando a gente está muito focado no futuro, preocupada. Então, começa a dar nomes para esses sentimentos também, se perceber. Porque às vezes a gente está cansada e pode ser que seja um cansaço mesmo de uma noite mal dormida, né? Ou de várias noites aí mal dormidas, ou que você não está nem se dando conta disso, ou você acha que dormiu bem e você ainda não acorda bem. Talvez você precise de mais algumas horas de sono. Então, claro que tudo vai depender do momento que você está na sua vida, mas a ideia hoje é a gente começar a perceber e trabalhar como a gente vai lidar com essa pressão, né, que você pode estar sentindo. E como foi algo que eu escutei muitas vezes essa palavra, eu falei na nossa cesta da gratidão.
Eu vou trazer isso aqui para que a gente possa colocar aqui na nossa cesta da gratidão, né, essa consciência do o que que eu tô fazendo para me sentir pressionada, né? E a ideia aqui é que essa pressão possa diminuir um pouco mais esse sentimento que você pode estar sentindo. Mas lembra de nomear, né? Se eu estou me sentindo pressionada e isso está me causando o quê? Uma ansiedade, né? Medos, irritação, exaustão mesmo. Então, nomear isso vai te ajudar, né? E aqui é lembrar que sim, existem ali três atitudes, coisa prática, que você pode, né, que pode ali te ajudar para você lidar com a pressão que você pode estar vivendo, né? Então, a ideia aqui é pensar o seguinte, ok, se eu quero de fato sustentar uma semana sem colapsar, sem me sentir tão exausto, o que é que eu posso estar fazendo? E aí, uma das coisas primeiro, gente, trocar tudo que é urgente pelo que é essencial. Então, todos os dias, escolhe uma prioridade. Ok, isso aqui é prioridade. Qual é a minha prioridade de hoje? A gente tem muitas coisas para fazer sempre, mas qual é a tua prioridade hoje? Então, aquilo ali não é só focar no que é urgente, porque urgente sempre vai ter, mas é assim, o que é essencial para que eu possa realizar hoje, isso aqui vai fazer a diferença. Então, escolhe uma prioridade, né? Uma outra coisa, né, que eu falei aqui antes, mas é a gente fazer alguns momentos de paradas antes, inclusive, de decisões que a gente precisa, né? A gente fala das decisões difíceis da vida e são decisões que a gente precisa muitas vezes parar, analisar. Pode ser ali, né, algo que você tá precisando conversar com alguém no trabalho ou em casa. Então, antes, por exemplo, até de uma reunião que você já sabe que vai ser uma reunião tensa, né? Ou uma conversa difícil que você vai precisar ter, para e faz a respiração ali de 30 segundos, uma respiração consciente. O teu corpo precisa entender que você está no comando. E aí, quando a gente se coloca nesse estado de presença e a gente traz esse centramento, né, para a gente mesmo aqui, porque às vezes a gente não para, a nossa mente está acelerada o tempo todo aqui em telas, vendo rede social, atendendo no celular, enfim, são muitas coisas, né? Então, faz essas paradas estratégicas, paradas curtas, né? Então, ali através de uma respiração consciente. E uma outra coisa é você começar a dar mais limites, né, a pessoas e a situações na tua vida. Porque essa pressão, muitas vezes, quando ela vem, ela explode quando você está o quê? Sem limite nenhum. E aí você precisa perceber, por isso você precisa analisar qual é o limite que você precisa se dar hoje, qual é o limite que você precisa colocar hoje, né? De repente é um horário, é uma pessoa que está ali te drenando, né? É um perfeccionismo que está te tirando a paz interior, está te deixando muitas vezes ansiosa. Então comece a perceber que limites você precisa dar? Às vezes até limites de horário. A gente precisa dar limites de horário. Então, começa a entender, né? Se existe aí limites que precisam ser, né, colocados ali, falados e praticados, né? Porque às vezes são limites que dependem da gente também. Então, começa né, a perceber, tudo isso são formas de te ajudar para que você consiga relaxar, né, essa pressão que você pode estar aí vivendo. E, claro, né, gente, a nossa ferramenta mágica, que é a gratidão, se chegou ali em algum momento de pressão muito forte, para, se centra, faz a respiração consciente, olha para o que você tem aqui ao teu redor e agradece, né? Agradece pela tua vida, agradece pela tua saúde, agradece pela água que você tem potável. Eu sempre trago, né? A gente agradecer pelo alimento que a gente tem, independente do que seja, agradecer pela nossa família, entende? Porque nesse momento que a gente se coloca nessa frequência da gratidão, não é que a gratidão só por ela vai apagar essa pressão ou vai tirar essa pressão, mas ela vai começar a te dar o quê? Mais chão. Ela vai te dar centramento. Ela vai te colocar em outra frequência, em outro patamar, né? E aí eu quero aqui, antes da gente concluir a nossa cesta da gratidão, deixar para que vocês pensem aí em três coisas, né? Primeiro, uma delas é uma coisa que você deu conta essa semana. Era algo que você geralmente tem mais desafios, não sabe, mas essa semana você decidiu, hoje até sexta eu vou concluir isso aqui. Você disse, ok, eu dei conta, eu consegui
terminar, eu consegui resolver, né? Eu consegui mudar de nível, enfim. Mesmo que você conquistou isso e você ficou cansada, né? Teve desafios e tal, não é sobre isso, é sobre o resultado. E aí você vai, né, agradecer. Agradecer por você ter conquistado, agradecer por você ter concluído, agradecer por você ter conseguido, estava de repente assumir uma responsabilidade e você conseguiu entregar. Isso é importante a gente olhar e ver as nossas conquistas. Uma das coisas que eu sempre trago nos processos de mentoria é que muitas vezes as pessoas esquecem de celebrar as pequenas conquistas diárias, as conquistas que acontecem ali uma semana atrás da outra, e que muitas vezes a gente vai somando essas pequenas conquistas, e lá no final do mês, ou né, às vezes até no final do ano, a gente vê uma big realização, né, algo grandioso. Mas para aquele algo grandioso acontecer e chegar a ser uma realização, existiram várias, né, eu falo ali, pequenas vitórias. E aí, quando a gente aprende a celebrar essas pequenas vitórias diárias, né? Vai ficando muito mais fácil a gente se colocar nesse processo de agradecer mais, de lembrar. Então, aqui é algo também, gente, acordem com a gratidão, durmam com a gratidão. E dormir agradecendo. Qual foi a coisa mais fantástica que aconteceu hoje? E você pode estar nesse momento dizendo, ai, Dani, não aconteceu nada de fantástico. Com certeza aí aconteceu muita coisa, né? Hoje você se alimentou bem, hoje você pôde tomar um banho com água potável, hoje você teve pessoas ali junto com você, talvez você teve uma ajuda, talvez você teve um livramento, talvez você tomou decisões novas, talvez você conseguiu superar um novo hábito. Busca algo. Todos os dias nós temos algo a celebrar. E óbvio que acima de tudo, né? Para mim é óbvio, mas talvez você não tenha pensado sobre isso. Você agradecer pela sua vida, pelo seu estado de consciência, por você estar aqui comigo nessa Sexta da Gratidão, número 269, e estar aqui recebendo mais insights, colocando você para refletir. Só em você estar em sã consciência, isso também é uma vitória. Talvez a sua vitória seja essa hoje, né? Então, pensa sobre isso, nessas pequenas vitórias, nessas pequenas conquistas, né? E lembrar, gente, que essa autocobrança, né, essa pressão que a gente recebe do trabalho, da família, de fora, do mercado, enfim, a gente precisa reconhecer, entender e, a partir daqui, tomar novas decisões. Porque aí você vai precisar tomar um caminho que eu falo até assim, né, que ele vai ser feito para você, né, personalizado, e que você possa o quê? Aprender e a sustentar esse novo caminho que você tem que decidir e escolher, né, colocar em prática. Então, já quero, né, dizer para aqui para vocês que pratiquem o que eu trouxe aqui, coloquem em prática. Se precisar de uma ajuda mais direcionada, né, me chama no direct, tanto no Instagram, ou você pode deixar aqui uma mensagem, né, faz um contato comigo. Aqui também na descrição né, dessa nossa Cesta da Gratidão, eu tenho aqui lá o link do meu site. Entra no meu site, lá você consegue também direto para, né, um contato comigo no WhatsApp. Então, assim, existem diversas formas que você pode entrar em contato comigo. é, e coloca lá, inclusive, né, pressão, para eu saber que você veio aqui dessa nossa cesta da gratidão, que eu vou te responder. Eu vou ver como é que eu posso estar aí, baseado na tua situação, no teu momento, te trazer insights, a gente fazer ali, né, um bate-papo mesmo aqui, pelo Zoom, por exemplo, ou pelo próprio WhatsApp, enfim. E dali para frente a gente medir, né, que direcionamentos podem existir, mas o que eu quero te dizer é assim, não fica muitas vezes com isso só para você. Ou escolhe talvez uma pessoa que você confia, que você conhece, que você já conversa, troca uma conversa com essa pessoa. Muitas vezes, gente, uma conversa muda, né? Eu falo assim, a rota da nossa carreira, da nossa vida. E às vezes são pessoas que tá aqui do nosso lado e a gente, né, não tá se deixando também ter essas trocas, né? Então é importante. Então, quero dizer para você que se você estiver vivendo um momento de pressão,
É a hora de você fazer novas escolhas, refletir sobre o teu momento, fazer mais respirações conscientes, agradecer, né, por tudo que você tem aí na sua vida e cada uma de nós em momentos diferentes, mas agradece. Por isso que eu falo para vocês, né, eu tenho aqui o meu potinho da gratidão, né, que sempre está aqui comigo. De vez em quando pego aqui meu potinho da gratidão, abro ele e vejo pelo que eu já coloquei ali, né, para agradecer. Isso também é bem legal, porque eu falo, olha, isso aqui faz total sentido, né? Então escolhe aí ter um potinho da gratidão, escreve todos os dias ou quando você sentir, coloca ali também. E qualquer dia não é o dia de escrever, é o dia de você tirar para relembrar pelo que você é grata. Tem algumas pessoas que já me acompanham aqui que adoram fazer também o diário da gratidão. Eu passei um período tendo esse hábito, né? Hoje eu já não posso dizer para você aqui que eu estou fazendo isso todos os dias, porque neste momento eu não estou escrevendo sobre isso. Eu geralmente trabalho, né, esse meu processo de agradecer muito mais no meu processo meditativo, né, que eu gosto de meditar. Então, isso também me ajuda a estar ali, né, centrada, em estado de presença, focada naquele momento, no aqui e agora, e aí muitas vezes vem, né? E aí também nos protocolos terapêuticos que eu utilizo, que eu trabalho com eles, a gente tem dentro do protocolo, né, essa questão da gente ter o momento de agradecer a cada parte do corpo, da cabeça aos pés, e isso ajuda bastante, né? Inclusive, é uma das coisas que às vezes eu faço até antes de dormir, estou ali. Sento e aí vou agradeço a cada parte do corpo, até porque, gente, o nosso corpo nos sustenta também, é uma forma de sustento, né? Então, busca o teu caminho da gratidão, o como você quer agradecer, porque no final das contas não é só a gente falar da boca para fora, é a gente sentir essa gratidão. Por isso que para mim faz muito sentido quando a gente vai agradecendo pelo que está aqui, né, ao nosso redor. Então, hoje eu agradeço essa câmera que eu consigo estar aqui, né, me comunicando com vocês, o meu computador, o meu celular, né, a lâmpada que faz aqui tá tudo mais claro, né, a roupa que eu estou usando, a maquiagem, né, as joias, enfim, tudo. Então é a gente olhar e a gente já entra na nova frequência. Testem isso, façam isso, lembre-se de agradecer todos os dias da sua vida, porque como eu sempre trago aqui, a gratidão é mágica. Quanto mais você agradece, mais coisas mágicas acontecem na sua vida. Tenha uma fantástica sexta da gratidão, aproveite o seu final de semana e a gente se vê por aqui pelas redes sociais. Um grande beijo a todas vocês.